1º de dezembro de 1994. Elevador de pessoal descendo, controlado da cabina pelo operador de guincho e transportando cerca de 850 quilos de pedras. Despencou em queda livre, da altura do 10º andar até o chão. Uma vítima fatal. 5 de setembro de 1996. Elevador de pessoal transportando 4 passageiros. Ao chegar no 13º andar, começou a cair em queda livre, apesar do freio de segurança ter sido acionado. Uma vítima fatal e 3 com ferimentos graves. 8 de dezembro de 1997. Trabalhador na prancha do elevador de materiais, retirando carga de 400 quilos na 13ª laje. Houve ruptura do freio do guincho, ocasionando queda livre até o solo. O trabalhador morreu. Nós acabamos de ouvir 3 exemplos de acidentes com vítimas fatais nos canteiros de obra da indústria da construção civil. Mais especificamente, 3 acidentes envolvendo elevadores de cargas e pessoas. E a preocupação maior é evitar que esses fatos se repitam. Para reverter essa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego criou uma comissão tripartite para alterar a NR18, que trata das condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Essa alteração trouxe importantes modificações de segurança quanto à utilização de elevadores de obras. Essa norma, ela tem como item principal a possibilidade de ser alterada ao longo do tempo através de negociações dos CPRs e o CPN. A RTP02, ela trata de transporte vertical de materiais e pessoas. Foi uma RTP elaborada pela Fundacentro que fala a respeito de elevadores de obra e dá maiores explicações, detalhes técnicos, detalhes de instalação, detalhes maiores a respeito de proteções coletivas quanto à utilização deste equipamento. Quais são os principais pontos a serem observados na instalação dos elevadores? Os principais pontos são que os elevadores devem ser dimensionados por profissionais habilitados e montados por profissionais qualificados. E a localização? Qual é a melhor localização desses elevadores numa obra? O elevador deve ser posicionado em relação à logística da obra e observando alguns fatores de segurança, como proximidade de rede elétrica, que deve ser afastado o máximo possível das redes elétricas, o mais próximo da edificação. E como deve ser a base desses elevadores? A norma define que a base seja de concreto, única e nivelada. E você pode falar um pouquinho para a gente sobre os guinchos dos elevadores? Os elevadores têm a diferença entre passageiros e materiais, sendo a diferença básica principalmente nos guinchos. No elevador de passageiros são os guinchos que nós chamamos de automático, e no guincho de materiais, no elevador de materiais, os guinchos que nós chamamos de semiautomático. O guincho semiautomático é usado para transporte de materiais. Sua operação é feita por um trabalhador qualificado em local isolado. Já o guincho automático com comando eletromecânico é usado para transportar pessoas, embora também possa, excepcionalmente, transportar materiais. Sua operação é controlada manualmente por um operador, através de uma botoeira, localizada no interior da cabine, ou externamente, no caso de transporte de materiais. É importante ainda destacar algumas das medidas de segurança na instalação dos guinchos. Quando a cabine estiver apoiada na base da torre, o cabo de tração deve ter no mínimo 6 voltas enroladas no tambor e sua extremidade deve ser fixada por um clips tipo pesado. A capacidade de tração, ou seja, a carga máxima, deve estar escrita numa placa fixada dentro da cabine do elevador. O tambor do guincho, o suporte da roldana livre e a torre devem estar nivelados, alinhados e centralizados com o tubo guia da torre e deve seguir as orientações do fabricante. O cabo de tração entre o tambor do guincho e a roldana louca deve ser protegido contra a queda de materiais e o contato acidental com os trabalhadores. As torres dos elevadores devem ser de aço
moduladas e montadas em encaixadas de fácil montagem, rápida e fácil montagem. Existem também medidas de segurança para a instalação das torres. Elas devem ser revestidas com telas de arame galvanizado para proteção contra a queda de materiais quando a cabine não for fechada totalmente em elevadores de materiais. Devem possuir dispositivo de proteção coletiva, tipo cancela, que, se aberta, não permite a movimentação do elevador. Nas torres montadas internamente na construção, deve-se proteger o cabo de tração contra o contato acidental com pessoas e materiais e evitar que o cabo sofra atrito com a estrutura da edificação. É obrigatória a colocação de cancelas com no mínimo 1,80 m em todas as entradas das torres, para evitar a queda ou acesso indevido de trabalhadores. A cancela deve possuir ainda dispositivo de segurança que impeça sua abertura quando o elevador não estiver no andar. O procedimento que o operador deve exercer na primeira função é fechar a cancela dos pavimentos. Em seguida, travar a fechadura da cancela. Fechar a porta fotográfica da cabine. Em seguida, travar o pino da porta fotográfica. E começar a função de operação do elevador. Em seguida, colocar a mão no freio de segurança. Quais são os tipos de cabine dos elevadores de obra? A norma define dois tipos de cabine. A cabine que nós chamamos de cabine fechada e a cabine semi-fechada ou fechada. Elas são aplicadas para a fechada para transporte de passageiros ou passageiros e materiais e a cabine semi-fechada exclusiva para materiais. As cabines semi-fechadas só podem ser usadas para o transporte de cargas. Elas precisam ter uma cobertura basculante para proteger os trabalhadores que carregam e descarregam o material transportado. As laterais devem ser providas de painéis fixos de contenção e nos acessos, portas ou painéis removíveis. O piso da cabine deve ser de material que resista às cargas a serem transportadas. As cabines fechadas são usadas para o transporte de pessoas e materiais. Elas devem ter cobertura resistente, proteções laterais do piso ao teto da cabina, portas frontais, pantográficas ou de correr, guincho tipo automático e placas de advertência de capacidade de carga máxima e número máximo de pessoas a serem transportadas. O elevador de passageiro, né, por carregar pessoas, as normas são mais rígidas por ele. Então, o sistema de segurança dele é mais perfeito, né? O elevador de passageiro funciona quase como um elevador definitivo. Mas a grande novidade nos canteiros de obra são os elevadores de cremalheira. Muito usados na Europa e nos Estados Unidos, esse tipo de elevador oferece muito mais segurança ao trabalhador e uma capacidade maior de carga. É o que existe de mais moderno e eficaz e já é fabricado pela indústria nacional. A qualificação do operador de elevadores de obra ela está prevista na ENR 18. E a Fundacentro vem desenvolvendo cursos de qualificação desses trabalhadores. É um trabalho feito muitas vezes com o SINUSCOM, com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção, com as delegacias regionais do trabalho. O operador de elevadores deve exercer apenas essa atividade, não podendo ser deslocado para qualquer outro tipo de serviço. Essa medida ajuda a diminuir os acidentes na obra. A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, a manutenção dos elevadores. Carlos Alberto, essa manutenção é fundamental? Sem dúvida nenhuma, a manutenção faz parte do elenco de prevenção contra o acidente. E de quanto em quanto tempo essa manutenção deve ser feita? Depende muito do ritmo da obra, mas o ideal seria de fazer de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, a manutenção preventiva ela faz parte da operação do equipamento. Sempre que puder ser feita preventiva regularmente, isso vai estar contribuindo para a melhor vida útil do equipamento. Então, creio que o acidente ele está associado muitas vezes à falta de manutenção, ele pode estar associado à falta de treinamento
e, naturalmente, as condições de uso do equipamento. Então, se a manutenção preventiva conseguir fazer que o equipamento consiga rodar numa condição sempre em dia, naturalmente vai beneficiar contra o acidente de trabalho. E que pontos devem ser destacados nessa manutenção? Olha, mais importantes são os freios de segurança da cabine, os freios do guincho, o cabo de aço, o redutor do guincho, se for o caso do elevador de passageiro. No caso do elevador para transporte de cargas, o sistema de correntes, sistema de correias, parte elétrica, a amarração da torre, travamento. Esses são alguns pontos que nós poderíamos destacar. Os elevadores nos canteiros de obra devem garantir não apenas a agilidade da produção e o conforto do trabalhador, diminuindo o seu esforço físico, mas também, principalmente, a segurança de todos. Para isso, basta aplicar todas essas medidas técnicas e de segurança que acabamos de ver. Vamos dar um basta nos acidentes. Fundacem, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.